Governo federal esclarece nova proposta de desenvolvimento para a Amazônia, fortalecendo a Zona Franca, e diz que não existe plano Dubai. Amazonas vai receber mais de R$1 milhão em equipamentos de segurança. Unidades de conservação não registraram desmatamento em junho, aponta o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mortes por dengue no Brasil triplicaram no primeiro semestre. Ministro do Meio Ambiente e embaixadores admitem que o Fundo Amazônia pode ser extinto. Comissão rejeita adiamento e deve votar reforma da Previdência nesta quinta-feira. Tornado no nordeste da China causa mortes e centenas de feridos. Chuvas fazem Japão ordenar a evacuação de 1 milhão de pessoas. Apostador paulista ganha os 35 milhões acumulados da Mega Sena. Peru surpreende, vence o Chile e faz final da Copa América com o Brasil. Em acerto de contas, homem é morto a pauladas na colônia Santo Antônio. Após tomar de assalto carro de aplicativo, o bandido morre durante perseguição da polícia na Cidade Nova. Na ação, outros 2 assaltantes foram baleados, um deles com tornozeleira eletrônica. O Jornal da Manhã, mais de 60 anos no ar, começa agora. 5h48. Fiel Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Céu nublado e chuvas isoladas são previstas nesta quinta-feira em toda a região norte. Alerta de mar agitado e vento forte no sul e sudeste do país. Em Manaus o dia pode ficar nublado, diz o Instituto Nacional de Meteorologia. A probabilidade de chover 12 milímetros é de 80%, fala o Clima Tempo. A madrugada termina com temperatura de 26 graus aqui no sítio histórico da cidade e a máxima prevista é de 32 graus. A umidade do ar é de 84%. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É quinta-feira, 4 de julho. 185 dias do ano e faltam 180 para terminar 2019. Dia de Santa Isabel de Portugal. Também comemoramos o dia do cooperativismo e o dia do operador de telemarketing. Na Roma antiga era o dia de Pax, a deusa da paz. O Rio Negro amanhece calmo, com águas mornas e continua descendo. Na leitura de ontem, mais 1 centímetro, deixando seu nível em relação ao mar em 29 metros e 28 centímetros. Com um grande fluxo de passageiros em suas plataformas de embarque e desembarque, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando no momento sem restrições para pousos e decolagens. Um fato marcante da história. O Dia da Independência dos Estados Unidos é um feriado nacional que celebra o 4 de julho lá nos Estados Unidos. Esse dia marca a declaração de independência de 1776, ano em que as 13 colônias declararam a separação formal do Império Britânico. 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. O nosso sonoplasta Itamar Jardina, que está aqui à esquerda da bancada. As apreensões de armas de fogo aumentaram 15,1% em maio deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em maio de 2018 foram apreendidas 185 armas. Neste ano o número subiu para 213, segundo dados do Instituto de Criminalística vinculado ao Departamento de Polícia Técnico-Científica. Nos 5 primeiros meses deste ano foram apreendidas 955 armas de fogo ilegais durante operações policiais e abordagens em Manaus. E falando em armas, eu vou conversar com Roberto Pellegrini. 3 bandidos com simulacros, ou seja, armas de brinquedo, e foram tomar de assalto um carro de aplicativo, tiraram o motorista do veículo, a polícia vem passando, ele pede socorro. E o que aconteceu depois, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, daí em diante houve perseguição, perseguição, né, Paulo, e morte lá mais à frente. Os bandidos apontaram um simulacro. Já há outra informação também, Paulo Guerra, nós estamos aí buscando realmente. Existe sim uma arma de simulacro, mas já fala-se uma outra arma de verdade que estaria em poder dos bandidos. O fato é que um bandido morreu e outros 2 ficaram feridos. Os que foram baleados, foram feridos, já foram inclusive liberados pelo hospital, né? Já prestaram inclusive depoimento no 6º DIP também, lá na Cidade Nova. E um dos bandidos, como você colocou muito bem, Paulo Guerra, usava tornozeleira eletrônica. Os bandidos, um deles está no IML e 2 na delegacia. Pois é, Pellegrini, há essa dúvida de que uma das armas pode ser de verdade, as outras simulacros.
E deram azar, né, Peregrino? Vão apontar a arma que não atira, aí aconteceu isso. Agora, esses dois caras deram sorte, né? Deram sorte, Paulo. Um levou tiro no braço, né? E o outro levou um tiro de raspão no peito, né? E foram levados ao pronto-socorro e de lá já foram liberados após passarem por curativos e outros tipos de procedimentos, Paulo, e daí foram levados à delegacia para o 6º DIP para prestar depoimento. Recolhidos aos costumes, né, Peregrino? Sim, voltando ao local. E hoje, ainda pela manhã, com certeza, irão passar por audiência de custódia. Tivemos ainda um acerto de contas. Um homem foi morto a pauladas na colônia Santo Antônio. Alberto Peregrino, onde estava esse corpo? Uma área de mata, Paulo. A polícia chegou ao local através de denúncia que diziam que ouviram, né, gritos lá para dentro daquele matagal. A polícia chegou rapidamente, mas quando chegou, os assassinos já não estavam. E sim, o corpo todo ensanguentado, com a cabeça rachada e as armas usadas no crime, os pedaços de pau do lado do corpo. Peregrino, estou aqui no aplicativo Humano visualizando. O Jorge Silva diz que está ligado no jornal e cumprimentando a equipe, dizendo a você, mandando um recado ao Peregrino que já encomendou a garrafada dele. Peregrino, você encomendou alguma garrafada, meu caro? Não, Paulo, não encomendei não, né? Eu quero garrafada, eu vou e compro de uma vez. Mas existe aí muitas garrafadas, Paulo Guerra, na frente de pronto-socorro, inclusive, estão a garrafada Sara Tudo, tem a garrafada Levanta a Moral, tem a garrafada para a impotência sexual. Eu tive a curiosidade de ler os ingredientes, né, Paulo? Tem raiz de bejamiveiro, catuaba, amendoim e também o prego de patim. Pois é, Peregrino, o professor Marlon, lá de Nova Olinda do Norte, está gostando aí da receita que você está passando. Beleza, Paulo Guerra. Se algum interessado, é só passar ali no estacionamento do pronto-socorro 28 de agosto, do Platão Araújo. Sempre uma senhora está passando com a garrafada milagrosa e principalmente a garrafada milagrosa do amor. Falando em pronto-socorro, Peregrino, os pronto-socorros com muito trabalho durante a noite e neste fim de madrugada? Sem dúvida nenhuma, Paulo. O pronto-socorro Platão Araújo e o pronto-socorro João Lúcio com movimentação muito intensa. Muita gente baleada, Paulo Guerra, muita gente ferida também a faca, outros por agressão física. A movimentação foi intensa realmente na área do pronto-socorro João Lúcio. Não foi fácil não, durante a noite e madrugada também, muita gente já na boca da noite também, 2 pessoas que foram assaltadas e 2 saíram feridos nessa situação, né? 2 pessoas, 2 vítimas de assalto ficaram feridos por arma de fogo. O negócio não foi fácil não no pronto-socorro João Lúcio. A boca da noite é a transição da tarde para a noite. Seria a maior boca do mundo, não é, Peregrino? Ah, sim, Paulo Guerra. A boca da noite, tipo 18 horas, 17h50 até às 18h30, é chamada por boca da noite. É hora de atar o mosquiteiro no interior, aquele que não quiser ser devorado pelo Carapanã. Peregrino volta daqui a pouco, antes, porém, perguntando a você o transporte coletivo sem anormalidade. Operando na mais absoluta tranquilidade, Paulo Guerra, tudo tranquilo no transporte coletivo. Já visitamos aí, conforme a tua determinação diária, que nós verificássemos o transporte coletivo, e assim aconteceu. Nós estivemos na garagem da Global, na garagem da União Cascavel, na garagem da Global, sempre a gente conversa com o motorista, cobrador, despachante. A insatisfação é grande, Paulo, e a reclamação também. Eles estão reclamando muito da situação dos ônibus, e segundo eles, como é ruim dirigir aqueles ônibus velhos sem a menor condição, tanto para o motorista quanto para o cobrador. Cadeira de macarrão é usada como poltrona do motorista. Peregrino interagindo com os nossos ouvintes através do super aplicativo Humano. O professor Antônio Saraiva está lá em São Paulo de Olivença e gosta também de ouvi-lo. Longe, né? Lá, um abraço aí todo o pessoal de São Paulo de Olivença, cidade bem distante, mas uma cidade muito bonita, muito acolhedora. O interior em geral, Paulo Guerra, tem muito carinho pro Jornal da Manhã, abraçando aí a todo o pessoal do interior, Manacapuru, Itacoatiara, Urucará, todo esse pessoal aí das comunidades também. Muito obrigado pela audiência. Agora 5h57 em Manaus. Com a proposta de levar ao palco toda a peculiaridade do povo ribeirinho, o Balé Folclórico do Amazonas apresenta no próximo domingo o espetáculo Mensageiro de Francisco, às 19h, 19 horas, no Teatro Amazonas, com entrada gratuita e classificação livre.
O espetáculo de dança retrata como a religiosidade dos ribeirinhos e a relação com São Francisco interfere na pesca, nas ações das mulheres e na vida das crianças ribeirinhas. É encenado pelos 24 bailarinos que formam uma companhia e com duração de aproximadamente 45 minutos. O espetáculo conta com um repertório formado por canções do CD Mensageiros de Francisco e músicas do grupo Raízes Caboclas. Os postos do Sistema Nacional de Emprego, Cine Manaus, oferecem 50 vagas de emprego nesta quinta-feira, a partir das 8 da manhã. Eduardo, há oportunidades para vendedor, empacotador, jardineiro, entre outros cargos, além de chances para pessoas com deficiência. Cursos das áreas de marketing, gestão de projetos, entre outros, serão oferecidos no programa Manaus Mais Empreendedora. Ao todo, são 150 vagas disponíveis e as inscrições iniciam nesta quinta-feira. Os cursos são oferecidos para jovens de 15 a 21 anos que podem encontrar a ficha de inscrição no site da Secretaria Municipal do Trabalho em Empreendedorismo e Inovação. Após o preenchimento da ficha, os interessados devem ir ao Cine Manaus, da Rua Miranda Leão, no centro, das 8 ao meio-dia. Além da ficha, os candidatos devem apresentar declaração de renda e currículo atualizado. Quem está ouvindo o Jornal da Manhã na distância, lá em Santarém, no Pará, é a Shirlene, que acompanha todos os dias o Jornal da Manhã. Os agropecuaristas lá do Novo Céu, em Altazes, realizarão a grande festa do queijo naquela comunidade nos dias 11, 12 e 13. O Jornal da Manhã está sendo acompanhado lá no Rio Preto da Eva, e os agradecimentos aos ouvintes daquela região. Em São Luís do Maranhão, acompanha o jornal Willas Carvalho e todos os dias ouve o nosso noticioso. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, terá aplicação digital a partir de 2020. No primeiro ano da novidade, a aplicação ocorrerá em modelo piloto. A implantação do Enem digital será progressiva, com início no próximo ano e previsão de consolidação em 2026. Nada muda para os participantes inscritos em 2019. As primeiras aplicações digitais serão opcionais. Os participantes poderão escolher, no ato de inscrição, pela aplicação piloto no modelo digital ou pela tradicional prova em papel. No primeiro teste, o modelo digital será aplicado para 50 mil pessoas em 15 capitais do país, entre elas Manaus. 6:04. Treinamento para agilizar processo de aposentadoria alcança 46 municípios do Amazonas. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. Mais de 150 servidores públicos da Secretaria Estadual de Educação da capital e de pelo menos 46 municípios do interior se conectaram na manhã de ontem por meio do Centro de Mídias da SEDUC para participar de um treinamento sobre agilização de processos de aposentadoria promovido pelo Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, Amazonprev. Segundo o gerente de aposentadoria da SEDUC AM, Michel Souza, a necessidade do treinamento se dá por conta das recorrentes inconsistências das documentações enviadas pelos agentes de recursos humanos das cidades do interior para dar início aos processos previdenciários. Ainda de acordo com o gerente da SEDUC AM, a rotatividade de servidores responsáveis pelo envio de informações do interior para a capital é grande, o que gera constantemente a necessidade de treinamentos específicos. Pelos cálculos da Amazonprev, nos últimos 5 meses, a maioria dos pedidos de aposentadorias do Estado que chegam à instituição é procedente da Secretaria de Educação. Eles representam 70% do total de solicitações analisadas, com 630 pedidos. Na sequência, aparecem com 20% os servidores da Secretaria de Estado da Saúde, a SUSAM, com 180 processos. Os 10% restantes abrangem as demais secretarias estaduais e órgãos, com 90 pedidos por mês. 6:06. As 42 unidades de conservação gerenciadas pelo governo do estado não registraram desmatamento em junho de 2019, de acordo com dados do sistema DETER,
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os números indicam o sucesso da política ambiental estadual em gestão de áreas protegidas. Como estratégia para controle de desmatamento, o Estado vem investindo ainda na criação de novas UCs, na desconcentração da gestão ambiental com bases no interior do Amazonas e no cadastro ambiental rural. O DETER é um sistema de alerta de desmatamento do INPE desenvolvido metodologicamente para suporte à fiscalização. No Amazonas, os dados do DETER indicam que em UC houve apenas registro de 0,63 quilômetros quadrados no Parque Nacional Campos Amazônicos, área protegida federal localizada entre o Amazonas, Mato Grosso e Rondônia. As unidades de conservação gerenciadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e SEMA não tiveram desmatamento, segundo o DETER. O Tribunal de Justiça do Amazonas, em decisão de suas câmaras reunidas, deu provimento a um agravo e determinou que a Prefeitura de Maués integre 72 servidores que foram aprovados em concurso público, mas que haviam sido desligados indevidamente pelo município. O agravo teve como relator o desembargador Wellington Araújo, que durante a sessão de julgamento ocorrida nesta quarta-feira, convergiu seu voto com os entendimentos dos desembargadores Domingos Jorge Chalub e João Mauro Bessa, dando provimento ao recurso interposto pelos servidores e evidenciando o direito de reintegração. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado julgou irregular na manhã de ontem as contas da Prefeitura Municipal de Maués, exercício 2012, de responsabilidade do ex-prefeito Odivaldo Miguel de Oliveira Paiva. O relator do processo, o conselheiro Júlio Pinheiro, condenou o gestor a devolver aos cofres públicos entre multa e alcance um montante de 17,6 milhões de reais. O secretário de Segurança Pública, Coronel Luiz Mar Bonatis, garantiu ao Amazonas nesta quarta-feira o recebimento de 1,172 milhão em equipamentos para as forças policiais. Entre armamentos, veículos, munições e outros aparelhos, o Estado vai receber do governo federal o aparato bélico do chamado Extra-Legado Olímpico, doado pela Força Nacional. A doação foi formalizada aos estados e municípios brasileiros em evento realizado ontem na Praça dos Três Poderes, em Brasília, com a presença do vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Entre os equipamentos que o Amazonas vai receber estão veículos tipo picape, fuzis, armas de fogo de diversos calibres e milhares de munições, além de outros produtos de uso das forças de segurança, como bastões, botas e capacetes. Tendo em vista atender a antiga reivindicação dos moradores dos conjuntos habitacionais pertencentes à Superintendência de Habitação do Amazonas, SUAB, o deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, que também é membro titular da Comissão de Assuntos Municipais, confirmou que uma equipe do órgão vai estar em Itacoatiara no período de 8 a 13 deste mês para atender os mutuários dos conjuntos habitacionais Novo Horizonte e Cidadão. Aos moradores do conjunto Novo Horizonte será concedido desconto nos juros e mora das prestações atrasadas em 100% para pagamento à vista, 98% para parcelamento em até 60 meses e 96% para parcelamento em até 150 meses. No caso das 603 unidades do Conjunto Cidadão, a equipe do órgão fará atualização cadastral a fim de regularização futura dos atuais moradores junto à SUAB. De autoria do deputado estadual Sinésio Campos, do PT, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas realizou ontem uma audiência pública que debateu sobre a utilização do farelo, casca de soja, milho e fertilizante em atividades agropecuárias no estado do Amazonas. Vereadores e trabalhadores da produção rural do município de Itacoatiara procuraram o deputado solicitando ajuda e alegando a recusa do grupo Amage, uma empresa que trabalha com a produção agrícola de soja, milho e algodão, contendo um terminal granileiro no município, na venda de farelo e da casca de soja para os produtores rurais de Itacoatiara e do Amazonas. Disse o deputado que o setor primário do Amazonas está ameaçado por falta de insumos. 6:10. A 8ª Conferência Estadual de Saúde do Amazonas, que terminou ontem, elegeu nesta quarta-feira 76 delegados que irão levar as 20 propostas aprovadas à 16ª Conferência Nacional de Saúde, que acontecerá em Brasília de 4 a 7 de agosto, para traçar as políticas públicas de saúde para o país. A 8ª Conferência Estadual de Saúde foi o ponto de encontro entre os grandes setores que discutem saúde pública no estado. O evento teve como tema democracia e saúde, saúde como direito, consolidação e financiamento do SUS, realizado durante 3 dias no Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas,
Amazonas, desembargador Iedo Simões, disse ontem que não há casos de nepotismo na corte. A declaração ocorre 3 dias depois do site Intercept Brasil publicar uma reportagem com a informação de que o tribunal esticou o concurso público para garantir vagas aparentes de desembargadores. Então, no nosso tribunal não tem caso de nepotismo. Então, essa matéria, ela foi deturpada de forma irresponsável, até porque o que o tribunal respondeu a essas pessoas, eles não publicaram uma linha. A reportagem afirma que, apesar da ampliação de vagas ser legal, 2 filhos de uma desembargadora e a sobrinha de um desembargador conseguiram ingressar na corte em concurso de 2015. Ainda de acordo com o site, membros de 7 famílias ligadas a juízes e desembargadores estão na folha de pagamento. O presidente afirmou que os casos são de profissionais concursados. O nosso tribunal sofre inspeção todo ano do Conselho Nacional de Justiça. E na última inspeção, alguns casos que havia possibilidade de nepotismo, o próprio tribunal, quando o tribunal informou do que se tratava, esses processos foram arquivados. Até porque existiam nomes, porque eram nomes coincidentes, nome de família, de pessoa, mas servidores concursados que têm o direito de estar ali. As declarações ocorreram durante o lançamento do edital do novo concurso público para o tribunal, com 60 vagas imediatas e mais 480 em cadastro de reserva, como o Jornal da Manhã informou ontem. 6h13 em Manaus. O superintendente da Zona Franca de Manaus, Alfredo Menezes, participou ontem ao lado do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, de audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília, visando a apresentação e discussão do novo projeto de desenvolvimento proposto pelo governo federal para a região amazônica e intitulado pela mídia informalmente de Plano Dubai. A audiência requerida por iniciativa dos deputados Pedro José Ricardo, do PT do Amazonas, e Capitão Alberto Neto, do PRB também do Amazonas, foi realizada conjuntamente pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços e de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia da Câmara. O titular da CPEC, Carlos da Costa, esclareceu que não existe oficialmente um Plano Dubai, mas sim um conjunto de ideias e propostas que está sendo desenhado para que a Zona Franca de Manaus e toda a região amazônica tenha um projeto de desenvolvimento sustentável a longo prazo, baseado em suas potencialidades e não dependa exclusivamente dos incentivos ofertados às indústrias. Ele também afirmou que são inverídicas as afirmações de que essa nova proposta substituiria ou acabaria com o modelo Zona Franca de Manaus. De forma alguma, nunca passou pela nossa cabeça acabar com a Zona Franca e nem que isso fosse uma alternativa para ela. Não queremos acabar com a Zona Franca, queremos expandi-la, gerar mais empregos e atrair mais investimentos para a região, disse. Para o secretário, não há dúvidas quanto à importância da Zona Franca de Manaus para o Brasil, mas faz-se necessário realizar um diagnóstico minucioso da região para entender quais vetores precisam ser alavancados e seus potenciais impactos e custos. A Zona Franca é estratégica, é essencial para o país, no entanto, muito mais precisa ser feito para a Zona Franca de Manaus e para a região. Polícia. O que aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, muita movimentação nos pronto-socorros da cidade. Ouvindo a programação da difusora, o seu Israel, o filho do Ale, o filho do Alessandro. O seu Israel, nesse momento, Paulo Guerra e ouvintes, está se deslocando, está chegando no aeroporto, vai fazer exames em São Paulo. É o nosso ouvinte todo dia, vai voltar zerado. Bom dia, seu Israel, o filho do Alessandro, descendo do carro nesse momento para ir pro avião para São Paulo, fazer aquele exame para voltar zerado, seu Israel, aquele abraço. Pronto, socorro, 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e rabo de arraia. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra, que até um chicote foi usado para dar na costa desse homem de 22 anos. As informações dão conta de que foram os próprios parentes que deram uma pisa nele. Uma família de bem, tranquila, esse daí apareceu fumando bagulho lá, se achando, usando drogas. Os demais parentes, irmão, primo, tio, deram-lhe uma pisa, até um chicote, um galho de cueira foi usado para bater na costa do noiado.
Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade agitou durante a noite e madrugada. 2 pessoas ficaram feridas durante um assalto a uma loja de veículos na Alameda Cosme Ferreira. O dono do estabelecimento e uma pessoa que ia passando pela rua foram feridas a bala, foram feridas a tiros. Os assaltantes fugiram levando o celular de um dono de uma loja de veículos. Os bandidos fugiram e balearam 2 pessoas no bairro de São José e foram levados os baleados ao Pronto Socorro João Lúcio. Ainda do Pronto Socorro João Lúcio. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! No Pronto Socorro João Lúcio deu entrada o homem esfaqueado, vítima de facadas pelo corpo. Aí ele deu entrada no Bico do Urubu, estava mais pra lá do que pra cá. O passaporte dele já estava carimbado desta para pior. Entretanto, entraram em ação os anjos da vida do Pronto Socorro João Lúcio. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, enfim, todos os profissionais do Pronto Socorro João Lúcio trabalharam intensamente e salvaram a vida desse homem. Aliás, o trabalho deles, a função deles todos os dias, salvar vidas. Aí, um abraço a todos os funcionários que todos os dias salvam vidas, os funcionários do Pronto Socorro João Lúcio. Todos que vão ao João Lúcio são muito bem atendidos. Pronto Socorro Platão Araújo, vítima de uma pedrada na cabeça. Deu entrada ontem por volta de 19 horas, um homem vítima de uma pedrada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que esse homem foi visto pela própria esposa nos braços de uma intrusa do amor. Ele estava com outra mulher. A mulher não disse nada, não fez alarme, armou-se com uma pedra, chegou perto do amado, foi por trás dele, o chamou. Quando ele virou de frente, ele foi recebido a pedradas. Ele deu entrada no pronto-socorro com a cabeça, quebrada, e foi muito triste ver aquela cena, um homem sendo atendido, sangrando pelo ataque de sua amada. Tudo bem que ele estava ali com outra, mas isso é nada demais. Isso não é motivo, minha senhora, para dar uma pedrada na cabeça do próprio esposo. Ele deu entrada com a cabeça quebrada, estava chorando. Triste a cena, um homem ser agredido por sua própria esposa, por sua própria amada. Ainda do Pronto Socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vítima de atropelamento. Essa pessoa foi atropelada ontem na Avenida Timbiras, na Cidade Nova. Levado ao Pronto Socorro, ele foi rapidamente atendido, foi levado por uma ambulância do SAMU. O pessoal do SAMU, que trabalha também intensamente para salvar vidas, levaram o homem até o Pronto Socorro Platão Araújo, onde ele foi atendido e já não corre risco de morte. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Ontem à noite, tudo parecia tranquilo no bairro Jorge Teixeira. A maioria das pessoas estava assistindo a novela. Na novela, Maria da Paz viu que o seu noivo estava jogando, estava perdendo tudo no jogo. Quem levou ela lá foi o ex dela, o Amadeu. A novela terminou bem na hora em que Maria da Paz estava vendo seu noivo perdendo todo o dinheiro no jogo. Vai ficar muito boa hoje a novela para o desdobramento desse flagrante da Maria da Paz. Nesse mesmo horário, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem estava sendo esfaqueado no bairro Jorge Teixeira. Rapidamente ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde já passou por cirurgia. O estado dele não é bom não, tá no Bico do Urubu, vai não vai, tá mais pra lá do que pra cá. E as informações dão conta de que esse homem que levou a facada não era boa bisca não, já tem várias passagens pela polícia.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas da cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, morte na Rua da União. É isso aí, a Rua da União foi palco de morte. A Rua da União fica no bairro Colônia Santo Antônio e numa área de mata, lá na Rua da União, o homem foi encontrado com várias pauladas pela cabeça, com o corpo mutilado a pauladas. Os moradores ouviram gritos lá para dentro, gritos pavorosos, gritos de pedido de socorro. Rapidamente os populares chamaram a polícia, que quando chegaram rapidamente ao local, mas já não havia tempo de fazer mais nada. O homem já estava morto. A arma do crime, um cacete, um porrete de madeira, estava ao lado do corpo. A vítima, até o presente momento, não foi identificado e o Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local, bem como uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também esteve no local e já fez os primeiros procedimentos de investigação para saber quem foi, por que foi que mataram esse homem lá no bairro Colônia Santo Antônio, ali nas proximidades do Conjunto Manoa. Perseguição, assalto e morte na Cidade Nova. Um motorista de aplicativo foi a vítima e tudo aconteceu assim. Era noite de ontem. Tudo parecia tranquilo ali na rua 27, quase no canto com a Avenida Timbiras. Isso é na Cidade Nova, ali nas proximidades do Cruzeiro da Cidade Nova. O motorista de aplicativo bisonhou, ficou ali naquela esquina, ficou naquele local que é um local perigoso, parou o carro para contar dinheiro. Na hora que ele estava contando dinheiro, apareceram 3 homens, 3 assaltantes que pediram, mandaram ele sair do carro rapidamente, apontando uma arma para a cabeça do motorista de aplicativo. Eles tomaram o carro de assalto da vítima, jogaram a vítima no chão e saíram em disparada pela avenida 27, lá na Cidade Nova. Rapidamente apareceu uma viatura da Polícia Militar e a vítima, o motorista, pediu socorro e entrou no carro da polícia e saíram procurando o carro. Logo os policiais alcançaram o carro. Daí em diante, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, começou a perseguição, começou a busca pelos bandidos. Na hora que a polícia parou o carro, que estava emparelhou com o carro, os bandidos apontaram uma arma em direção aos policiais, que atiraram e acertaram o motorista. O bandido motorista que estava dirigindo o carro acertou e matou o bandido. Outros 2 bandidos que estavam dentro do carro ficaram feridos. Um com tiro no braço, outro com tiro de raspão no peito. E o bandido que assumiu o volante do carro roubado, não resistiu aos ferimentos e morreu. Já deu pra ele. A campainha da morte tocou para o bandido e o passarinho da morte, mesmo de noite, estava lá na Avenida Timbiras com a 27. Assim cantava o passarinho da morte para o bandido após receber um balaço de uma PT-40. Não resistiu aos ferimentos. Interagindo com os nossos ouvintes, o Nicásio, que mora lá no município de Manaquiri, está acompanhando o jornal. A Valcileia, que está aniversariando hoje, e também a sua mãe, Dona Graça, lá na Vila da Prata. Loteria. Aqui na concurso 5010,
Dezenas sorteadas 17, 20, 45, 48 e 62. O prêmio acumulou. A quadra saiu para 89 apostadores, cada um recebe R$5.317,73. O alterno teve 5.902 apostas ganhadoras com premiação de R$120,58. Repetindo os números aqui na 17, 20, 45, 48. Fecha o jogo. 62. A Loto Fácil saiu para 5 apostadores, cada um vai receber R$454.417,95. Eles são de Morro do Chapéu, lá na Bahia, Minaçu em Goiás, Contagem também em Minas Gerais, Uberlândia e Passo Fundo no Rio Grande do Sul. Com 14 acertos foram 515 apostas ganhadoras com premiação individual de R$1.317,49. Os números da Loto Fácil no concurso 1835. 01, 04, 06, 07, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23 e 24. Finalmente a Mega Sena concurso 2165. Concurso 2165, prêmio acumulado de R$35.218.398,02, saiu para o único apostador, como sempre, de São Paulo. A Quina teve 113 apostas ganhadoras com premiação de R$26.216 e mais 82 centavos. A quadra vai pagar para 8.189 apostadores R$516,80. As dezenas do concurso 2165 da Mega Sena, anote: 05, 37, 43, 49, 54 e 56. 05, 37, 43, 49 54 e 56. 6 horas e 33 minutos. Esportes. A seleção brasileira ganhou um desfalque para a disputa da final da Copa América no domingo no estádio do Maracanã. Após se queixar de dores na região posterior da coxa direita, o atacante Williams realizou o exame de imagem na tarde desta quarta-feira e teve detectado uma lesão muscular, cujo tempo de recuperação impedirá o atacante de participar da partida no Maracanã. A seleção já está na Granja Comari para o início da preparação para a final da Copa América. Com Tite e companhia, a delegação chegou no início da madrugada de hoje em Teresópolis. A Associação de Futebol Argentina mandou carta com 6 páginas de extensão à Conmebol no final da tarde de ontem, reclamando da arbitragem do equatoriano Rod Zambrano na semifinal da Copa América contra o Brasil no Mineirão. Citando até a volta olímpica do presidente Jair Messias Bolsonaro no intervalo, a federação assegurou que seus jogadores voltaram para casa desiludidos. O Peru será adversário do Brasil na final da Copa América. Em atuação de gala e na noite desta quarta-feira na Arena do Grêmio, a seleção treinada por Ricardo Gareca colocou o rival histórico, o Chile, na roda. Fez 3-0 com facilidade, gols de Flores, Hilton e Guerreiro, e ainda tirou onda com lindas jogadas dos atacantes e grande defesa do goleiro Galese. Foi talvez a melhor atuação coletiva de uma equipe nesta Copa América. Os Estados Unidos já têm adversário para a final de domingo em Lyon, às 12 horas, 11 horas Manaus. É a Holanda, que venceu ontem a Suécia por 1-0 com um gol na prorrogação em um jogo interminável, arrastado e bastante aborrecido. Em jogo interrompido por alerta de relâmpagos, Estados Unidos vence a Jamaica e é finalista da Copa Ouro. Vitória americana por 3-1 fica marcada por paralisação de 1h30 depois de apenas 15 minutos do primeiro tempo. Adversário da decisão do próximo domingo é o México. Os jogos de hoje. Às 15 horas pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Vitória e Paraná. Bahia e Atlético Paranaense. Ponte Preta e Grêmio. Esporte e Corinthians. Às 20 horas tem Santa Cruz e Santos. Às 15 horas, Campeonato Brasileiro Sub-20 jogam Grêmio e Vasco. Ainda em amistoso tem pela série C do Campeonato Brasileiro tem Tombense e Paysandu. Em outro amistoso, Vila Nova de Goiás e Corinthians. Ontem o Palmeiras perdeu para o Guarani em amistoso, 2-1. Últimas notícias. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta quarta-feira, seguindo o cenário externo positivo e em meio à expectativa para a retomada dos trabalhos em comissão que analisa a reforma da Previdência. O Ibovespa subiu 1,43% aos 102.043 pontos. O dólar caiu 0,76%, vendido a R$3,8251.
O Banco Central divulga o desempenho de junho da poupança. Em maio, os saques superaram os depósitos em 718 milhões de reais. No ano, os saques superaram os depósitos em 16,997 bilhões. Após receber a autorização da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, para operar voos entre a Argentina e o Brasil, a companhia aérea argentina de baixo custo Flybond já iniciou as vendas de passagens para a rota entre Buenos Aires e Rio de Janeiro. O voo de estreia será no dia 11 de outubro. O preço para o voo inaugural na rota saindo do Rio de Janeiro com destino a Buenos Aires é de 3.626 pesos argentinos, que corresponde a R$330. Para retornar 2 dias depois, o valor do trecho é de 6.077 pesos, que corresponde a R$552. A viagem de ida e volta sai por um total de R$882. É barata, mas nem tanto. Até semana passada, em voo direto ida e volta de Manaus a Buenos Aires, custava um pouco mais de R$1.400. A viagem dura cerca de 4 horas. O governo poderá fazer um novo contingenciamento no orçamento da União em julho. O assunto foi discutido durante a reunião do Conselho do Governo. A reunião realizada na última terça-feira, integrantes da equipe econômica fizeram uma explanação sobre a situação orçamentária do governo aos ministros presentes. O presidente Jair Bolsonaro também participou do encontro. Segundo foi apurado, a possibilidade de um novo contingenciamento no orçamento pode ser definido na próxima reunião da Junta Orçamentária no mês de julho. Se ocorrer, será o 3º bloqueio do ano no orçamento. As vendas em shopping centers do Brasil em maio subiram 9,8% sobre o mesmo período do ano passado. O segundo melhor desempenho mensal de 2019, afirmou ontem a associação que representa o setor, a Abras. O crescimento das vendas de maio, que concentra a principal data de compras do primeiro semestre, o Dia das Mães, ficou atrás das vendas de fevereiro, quando o setor apurou expansão de 11,7%, afirmou a entidade, citando dados dos índices Cielo de varejo em shopping centers. A Boeing anunciou nesta quarta-feira que vai pagar $100 milhões para as comunidades e famílias das vítimas de 2 acidentes com avião 737 MAX, nos quais 346 pessoas morreram. Esses fundos ajudarão a financiar a educação, as despesas diárias, as dificuldades das famílias das vítimas e também o desenvolvimento econômico das comunidades afetadas, afirmou a companhia em um comunicado. 6h43 em Manaus. A 7ª e mais recente edição do Revalida registrou a pior taxa de aproveitamento dos candidatos. Só 5 em cada 100 médicos interessados em atuar no país conseguiram as notas exigidas pelo exame em 2017. Na edição mais recente, 7.379 médicos formados no exterior tentaram revalidar o diploma. Ao menos 26 pessoas morreram nesta quarta-feira em um acidente com barco de pesca no Mar do Caribe, próximo a Honduras. De acordo com a agência Reuters, a embarcação virou enquanto fontes disseram aos jornais hondurenses que o veículo naufragou. Equipes de resgate conseguiram resgatar 47 pessoas do barco que sofreu o acidente a cerca de 50 quilômetros da costa hondurenha. Um petroleiro suspeito de transportar combustível para a Síria em violação às sanções internacionais foi interceptado hoje na costa de Gibraltar, anunciou o governo do território britânico. Temos razões para acreditar que o Grace One transportava carga de petróleo cru à refinaria de Banias, na Síria, propriedade de uma entidade submetida a sanções da União Europeia contra a Síria, afirmou o chefe de governo de Gibraltar, Fabiano Picado, em um comunicado. As autoridades de Gibraltar, auxiliadas pela Marinha Britânica, interceptaram o petroleiro na manhã de hoje. 6h44. As autoridades japonesas ordenaram a evacuação de mais de 1 milhão de pessoas devido às chuvas torrenciais que castigam o sul do país, um ano depois de inundações que deixaram cerca de 200 mortos. O governo informou que houve pequenos deslizamentos de terra em algumas áreas da região afetada, segundo a rádio pública NHK. No total, 1,12 milhão de pessoas nas cidades de Kagoshima e Miyazaki receberam ordens para deixarem suas casas e seguirem para abrigos. Pelo menos 6 pessoas morreram e outras 190 ficaram feridas após a passagem de um forte tornado pela cidade de Kaiyuan, localizada na província de Liaoning, no
nordeste da China, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira pela imprensa local. Ventos que ultrapassaram os 82 quilômetros, o tornado alcançou a cidade às 17h10, hora local, arrasou um parque industrial e rumou para o sul de Keiwan, onde desapareceu após cerca de 15 minutos. Durante esse período acompanhado de chuva e granizo, o tornado causou danos em blocos de casas e fábricas, além de afetar o fornecimento de eletricidade, que ainda não foi completamente restabelecido. O número de casos fatais de dengue triplicou no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram registradas 414 mortes nos primeiros 6 meses de 2019. No mesmo período do ano anterior foram 129. O boletim da Secretaria de Vigilância em Saúde, que considera os casos entre 30 de dezembro e 22 de junho, aponta que o país teve apenas neste ano 1.234.527 casos prováveis, ou seja, mais de 1 milhão de casos de dengue ainda não confirmados em laboratório. Nesse mesmo período do ano passado eram um pouco mais de 180 mil casos, o número é 7 vezes maior. O Ministério da Saúde anunciou ontem investimento de 233,6 milhões de reais para ampliar o atendimento à população em todo o país. Os recursos serão usados por 1,2 mil municípios para aumentar o acesso a exames, consultas e medicamentos nos atendimentos feitos por equipes de saúde da família que atuam em cuidados básicos e prevenção de doenças. Em 2020, o investimento deve aumentar e chegar a aproximadamente 400 milhões. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, durante o Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que é realizado nesta semana lá em Brasília. 6h46. Começou a tramitar ontem no Senado o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. A apresentação na Comissão de Constituição e Justiça, que seria só na semana que vem, foi antecipada para ontem. O texto mantém vários pontos do projeto original. No Senado, o pacote tem 3 relatores com pareceres divididos por temas. O presidente Jair Bolsonaro participou ontem à noite de uma celebração pelo aniversário de 243 anos da independência dos Estados Unidos, comemorada neste 4 de julho. O evento ocorreu na Embaixada do país em Brasília e contou com a presença da primeira-dama Michele Bolsonaro, de ministros parlamentares e diplomatas. Em um breve discurso no final do evento, o presidente citou a longa parceria entre as duas nações na luta por liberdade. Novo ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República toma posse hoje. General Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira deixou o comando do Comando Militar do Sudeste para substituir o General Santos Cruz, demitido por Bolsonaro em meados de junho. A comissão da Câmara que analisa a reforma da Previdência rejeitou em reunião que durou quase 6 horas e terminou nesta madrugada 5 requerimentos de adiamento da votação do relatório do deputado Samuel Moreira, PSDB de São Paulo, favorável às mudanças nas regras previdenciárias. O texto deve ser votado hoje. Se for aprovado na comissão especial, seguirá para o plenário da Câmara. Mas não foi fácil. Ontem, o relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, entregou uma terceira versão do seu parecer com pequenos ajustes. O principal ponto negociado, uma regra de transição mais branda para agente de segurança pública, não foi aceito pelas categorias e ficou de fora do novo parecer. Também foram excluídas menções a servidores estaduais e municipais. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e embaixadores de Noruega e Alemanha admitiram nesta quarta-feira a possibilidade de que o Fundo Amazônia venha a ser extinto. Mantido com doações dos governos dos 2 países, o fundo foi criado em 2008. É administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e os recursos são usados em projetos voltados para a redução do desmatamento. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, divulgados nesta quarta-feira, indicam que o desmatamento na Amazônia em junho foi de 88% maior do que no mesmo período de 2018. A polêmica envolvendo o fundo surgiu em maio, depois que o Salles anunciou a intenção do governo de fazer alterações em seu funcionamento. O governo quer, por exemplo, passar a usar dinheiro do fundo para indenizar proprietários rurais em unidade de conservação. A Noruega e a Alemanha já se posicionaram contra as mudanças. Além disso, o governo quer aumentar o número de representantes dele no conselho que define como aplicar o dinheiro. O conselho, aliás, deixou de existir na sexta-feira, efeito de um decreto do presidente Jair Bolsonaro de abril que extinguiu centenas de órgãos colegiados ligados à administração pública. Nesta quarta-feira, embaixadores dos 2 países se reuniram com Salles na sede do Ministério do Meio Ambiente lá em Brasília. Após a reunião, afirmaram aos jornalistas que continuam trabalhando para que a parceria por meio do fundo continue, mas admitiram a possibilidade de extinção. O embaixador da Noruega no Brasil, Nils Martin Gunneng, disse ter ficado surpreso com a extinção do Comitê Orientador do Fundo Amazônia.
Segundo ele, apesar do decreto de Bolsonaro de abril, esperava que o fim do conselho fosse revisto. Perguntando se apesar disso a continuidade do fundo estava garantida, ele respondeu não. Os principais jornais no Brasil chegam às bancas hoje com estes destaques de capa. O Globo, Rio de Janeiro. Policiais pedem pedágio igual ao das Forças Armadas e rejeitam acordo negociado por Bolsonaro. Folha de São Paulo. Congresso cria CPI para investigar fake news nas eleições. O Estado de São Paulo. Polícia Federal abre inquérito para investigar sargento da FAB preso com droga. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. SAMU registra 26 mil trotes, a maioria das ligações é feita por crianças. Valor econômico. Venda de ativos da União será mais rápida, projeta BNDES. Estado de Minas. Empresas de ônibus podem ter que pagar 100 milhões por falta de trocadores. Jornal do Comércio no Recife. Morte de adolescente por dengue é a primeira confirmada em Pernambuco em 2019. Fortaleza, Diário do Nordeste. Bomba da Segunda Guerra Mundial é encontrada próxima à praia de Iracema, em Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Obras que somam mais de 500 milhões estão paradas no Rio Grande do Sul, aponta TCE. Edições impressas locais, o Centenário, Jornal do Comércio. Bravata mais inconsequência igual a Plano Dubai. Em tempo. Fundo bilionário para a Amazônia pode acabar. A crítica. Zona Franca de Manaus, alternativas ao modelo, não há Plano Dubai. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Thaís Gama, J. Raig e Alberto Peregrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. (96,9) Difusora.